galera, vamos voltar para mais um bloco. Vamos só recapitular rapidinho que nós vimos aqui no bloco anterior, tá? Porque apesar disso aqui ser muito simples, acaba que nós confundimos muito, tá? Vamos recapitular isso rápido para nós entrarmos no próximo ponto. Bem, eu tenho a ideia do Ásia e do Asta, tá? São usados em dois momentos diferentes. Ásia vai indicar tempo e direção, ok? Sempre de forma aproximada. Galera, quem está anotando aí, anota essa palavra aí, forma aproximada, tá? Grifa, porque é importante, tá? Já o Asta, contrapondo ao Asta, vai indicar término, né? Ou limite tanto de tempo ou de movimento ou espaço. Então, diferente do Ásia, que é uma coisa meio aproximada, não tem-se muita certeza, o Asta não, é uma coisa certa, tá? Sempre vai indicar um limite para você. Bem, eu acho que não lembro se dei algum exemplo, tá? Mas qualquer coisa eu vou dizer para você. Questão de espaço eu dei, né? Aqui, até aquela árvore. E de movimento. Bem, movimento basicamente é a mesma ideia, né? Então, anda até aquele local. Pronto, você vai se locomover, né? Se locomova até aquele local. Vá até aquele local. Essa é a ideia de movimento, tá? De espaço, né? Eu digo para você até aquela parede, até aquela janela, até aquele carro. E movimento, né? Você vá até lá, se desloque até lá, tá? Essa é a ideia. Ásia, aproximado. Asta, exata, tá? E o pero e sino, que nós acabamos de ver, tá? Os dois são usados basicamente para a mesma coisa. Unir e contrapor, tá? Por que unir e contrapor? Como eu expliquei, vamos unir, usado como conector, para unir as duas partes da oração. E vão contrapor em ideias, tá? Unir e contrapor, ó, duas ideias. Então, na mesma frase, você tem duas ideias diferentes. Uma, teoricamente, positiva e a outra negativa ou vice-versa. Uma negativa e outra positiva, né? Então, como nesse caso aqui, eu preciso comprar um carro novo. Então, subentende-se que se eu preciso comprar um carro novo, eu vou lá e compro, né? Porém, né, tem alguma coisa que me impede. Então, vai contrapor essa ideia. Qual é a ideia positiva? Que eu querer comprar. Então, a contraposição é porque eu não tenho dinheiro. Já aqui eu só vou inverter, tá? A primeira parte ela vem negativa. Isabel não quer ganhar uma moto, quer ganhar o que? Uma bicicleta, tá? Então houve aí uma inversão. Não esqueçam, no pero a parte negativa vem na segunda e o sino, a parte negativa, vem na primeira, ok? Vamos partir agora para a próxima parte. E agora eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção, pessoal. Eu vou assim, ver hora é um pouquinho diferente, tá? Algumas coisas se assemelham bem ao português, tranquilo, mas há diferenças, tá ok? Bem, primeira, começa para a gente perguntar a hora, né? É importante perguntar que horas são, né? Em espanhol sempre que hora es, tá? Sempre vai ser usado no singular, ok? Nunca que hora son, sim que hora es. Aí se já reparou, se não reparou, vou chamar a atenção. Lembra que eu falei do uso do verbo ser e do verbo estar, que nós usamos muito? Olha aqui o verbo ser, ó. Tá? Ou então eu posso perguntar, que hora tienes? Né? Como se fosse a gente pergunta que horas tem, né, em português. Ou tienes hora? Você tem hora aí para me informar, né? Tem hora. E já a resposta, son las 8 de la mañana, né? Se que hora es ou que hora tienes, ou tienes hora? Sim, es la 1:30, tá? Enquanto isso aqui é tranquilo, é mais questão de uso, de como usar, mas é importante lembrar pelo menos, principalmente disso aqui, tá? Em português a gente usa no plural, em espanhol nós usamos no singular. Bem, quando eu tenho 1 hora, tá? 1 hora e tantos minutos,
eu vou ter que usar o verbo ser no singular, tá? Da ideia de singular. Aí eu vou usar es lá, ok? Então sempre eu vou começar assim. Que hora é esse? Eu não vou perguntar, eu vou dizer direto, são 3h47. Eu vou começar por es lá ou son las, tá? Obrigatoriamente. Então, es lá. E se for mais de uma hora? Bem, se for mais de uma hora, qual é o plural do es? Vamos lembrar? Já não lembro mais isso. Beleza, vamos recapitular isso aí. Verbo ser. Yo soy, tu eres, él es. Opa, então eu reparei que eu vou usar a terceira pessoa do singular. Se eu usei a terceira pessoa do singular aqui eu vou usar a terceira pessoa do plural. Então, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Então, plural de es, son. Se eu usei aqui o lá, vou usar aqui las. Tá? Então, para início de conversa, es lá ou son las. Tranquilo? Bem, quando eu tenho os minutos 00, né, fechado, em português eu falo em ponto. Em espanhol eu uso em ponto. Em português eu uso, né, 2h15, 3h15, 4h15 e por aí vai. Em espanhol, vamos ver aqui, quantos minutos nós temos em uma hora? 60, tá? Se eu dividir por 4, eu obtenho 15 minutos, né? Então, finge que isso aqui é um relógio. Em uma hora, eu tenho 1, 2, 3, 4 quartos. Cada 15 minutos equivale a 1/4 de hora. 15 mais 15, 30, mais 15, 45, mais 15, 60, tá? Então, sempre que eu disser alguma hora e 15, vai ficar alguma coisa, alguma hora, né? E quarto. Cuidado que esse quarto é com C e não com Q, ok? Então, quarto, porque é 1/4 de hora, tá? Já em português, quando os minutos estão em 30, eu uso normalmente 30 ou meia. Em espanhol também, tá? Eu vou usar e media ou e 30. Assim como eu posso também, ao invés de quarto, usar o 15, tá? Não estaria errado eu falar, ao invés de quarto de hora, usar 15 minutos ou meia hora, 30 minutos, ok? Não tem problema nenhum. Lembrando aqui, ó, nós falamos hoje desse conector, né? Conjunção aditiva. Ele vai adicionar, né, nesse caso aqui, minutos à hora em que nós nos encontramos. Se a hora não é em ponto, é 1 hora e mais alguns minutos. Essa é a ideia, tá? E o 12? Bem, o 12, eu tenho 3 opções aqui, tá? Eu posso dizer, por exemplo, seguindo essa ideia aqui, mais de 1 hora, né? 12, então, son las 12 em ponto. Eu posso dizer es meio-dia ou es medianoite, tá? Então, tenho 3 opções aqui. Ou poderia ser aqui também 00, tanto faz, tá? São as 12 em ponto, tá? E aí, se for de manhã, né, pela hora do almoço, né? Eis meio-dia. Se for 00, né, meia-noite, eis medianoite, ok? Então, nesse caso aqui, eu posso usar um dos dois. Ou esse, né, para meio-dia, ou esse para meia-noite, ok? Bem, tendo entendido isso aqui, que é a parte básica,
Nós vamos para ver a hora propriamente dita, tá? Porque tem uma pequena diferença, apesar de não ser tão diferente assim. Vamos lá. Bem, deixei até aqui um local em branco para que nós possamos ver isso aqui com calma e entendamos, tá? Pessoal, vai ficar complicado desenhar um relógio aqui, mas vocês entendam como se fosse um círculo, tá? Como se fosse um relógio, tá? Tá totalmente torto, já percebi, mas o meu relógio é moderno. Então eu tenho aqui e tenho aqui. Bem, então, eu tenho aqui meu relógio, né? 12 horas. E aí vou perguntar, tá? Alguém aí que está assistindo não sabe ver horas? Português mesmo? Pessoal, não é vergonha nenhuma. Muita gente agora só olha o relógio digital, tá lá o número de horas e minutos, e acaba que não tem por costume ver em ponteiros, tá? Então, não tem problema nenhum. Quem não sabe agora, a gente vai passar aqui rapidinho. Quem sabe, tá? Só vai rever. Então, eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, tá? Esses números têm um porquê. Bem, nas horas, para ver horas, nós temos 3 ponteiros, né? Tem o dos segundos, que a gente basicamente não conta, e os que vão contar são os dos minutos e o das horas. O ponteiro pequeno, ele é responsável por marcar as horas. Já o ponteiro grande, responsável pelos minutos, tá? Então, vou pegar aqui aleatoriamente, eu vou apontar para cá. Esse aqui é de horas. E vou apontar para cá o dos minutos, tá? Então, ponteiro pequeno, horas, ponteiro grande, minutos. Se eu quero, por exemplo, saber a hora, eu olho para onde ele está apontando ou da onde ele passou um pouco. Por exemplo, o ponteiro grande aqui, pequeno, ele não está exatamente no 2, né? Porque ele só vai estar exatamente no 2 quando for 2 horas em ponto, esse ponteiro grande que tiver aqui. Como ele já passou um pouquinho, né? Está caminhando para chegar às 3 horas, então ele já não está tão no 2, ele está um pouquinho mais para cá. E o ponteiro grande, responsável pelos minutos, tá? Ele vai sempre andar a cada casa, né, a cada número aqui, vale 5. Então você multiplica por 5, tá? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então eu tenho, ó, quando o meu ponteiro grande está aqui, ele está marcando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Então, se eu vou ver a hora, e, por exemplo, meu ponteiro grande está para cá, né, já está bem distante daqui do início, o que eu faço para poder ver a hora mais rápido? Eu vou pegar esse numeral aqui e multiplicar por 5. Então, quando ele está marcando aqui os minutos, 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. Então, é alguma hora e 20 minutos, tá? Então, o que eu fiz? Eu contei, lógico, eu tenho um ponteirozinho, né, 1 minuto a cada entre... eu tenho 4 minutos entre um e outro, tá? Vai acontecer a mesma coisa aqui nos outros. Mas se eu quiser ser mais rápido, ou estiver marcando exatamente em cima, eu vou só multiplicar aquele número que está o meu ponteiro vezes 5. Por exemplo, se estivesse marcando aqui, no 9, ia ser a hora que fosse vezes 9 vezes 5, 45. Digamos então que estivesse apontando para cá, ó, tá? Primeiro minuto depois dos 10. Eu ia fazer o quê? De 5 em 5, 10 vezes 5, 50, mais 1,
51, tá? Então assim eu consigo ver a hora. Eu já olhei para a hora que está apontando ou o número ou passou um pouquinho e os minutos eu vou achar aqui dentro aonde está, tá? Cada um desse aqui para os minutos vai ser multiplicado por 5. Se tiver passado um pouquinho, você vê, né? Por exemplo, aqui, ó, 51, 52, 53, 54, 55 e por aí vai, tá? Até chegar no 12, que é 60, né? Mas que aí é a hora cheia. 5,60, por exemplo, 6 horas, ok? Bem, visto isso, o que eu preciso agora saber? Primeiro, vamos relembrar. Se a hora é uma, eu começo dizendo que é es lá. Se ela é mais de uma, eu começo dizendo que son las, tá? Primeira diferença é essa. Segunda, esse aqui vai ser o meu número-chave, tá? Por quê? Se o ponteiro dos minutos está nessa parte aqui, até aqui, minha hora é como eu vejo a hora em português tranquilamente, tá? Vamos dizer aqui, ó, eu tenho essa hora que está aqui, tá? Então eu vou escrever nesse lado do quadro. Som. Por que som? Porque mais de uma, né? Mais de uma hora, são duas. Son las. Que horas são? Duas, né? E aí vamos lembrar os numerais cardinais. 2 é dos. Son las dos. E, né? Conjunção aditiva. Quantos minutos? 5, 10, 15, 20. Son las dos e 20. Tá? Então, normal. Vamos ver agora um outro exemplo, então. Vamos imaginar que ao invés dessa hora que estava marcando, vamos mudar um pouquinho aqui. Tem, por exemplo, o meu ponteiro das horas aqui e o dos minutos aqui. Ok? Então eu tenho 5. É um ou mais de um? Obviamente, mais de um. Então, começo escrevendo son las. Que hora é essa? 5. Então, son las 5. Bem, meus minutos estão até os 30? Sim. Então, que minuto é esse, né? Bem, aqui eu tenho duas opções. Já que está em cima do 15, eu posso dizer que é 15 ou quarto. Tanto faz. Então, son las 5 e 15 ou las 5 e quarto, tá? Dá no mesmo. Bem, e agora? Quando passa dos 30 minutos, qual é a mudança que há? Bem, quando passa dos 30 minutos, em português, nós podemos dizer de duas formas. Por exemplo, essa hora aqui, ó, ponteiro menor 4, ponteiro maior no 8, ou seja, 40. São 4 e 40. Então eu posso dizer, por exemplo, são 4 e 40. Ou uma outra forma que nós usamos muito. Quantos minutos faltam para chegar à próxima hora? 20 minutos. E qual é a hora que está chegando, né, depois dessa? O ponteiro deveria estar apontando mais para cá. Mas qual é a próxima hora? 5. Então eu digo em português, são 20 para as 5. Ok? O que eu faço aqui? Eu digo os minutos que faltam para a hora que está chegando. São 20 para as 5. Em espanhol, vamos dar uma olhadinha. Então, vou pegar o mesmo exemplo, tá? Em espanhol, vai ser a hora que está chegando menos quanto falta. Não percebeu a diferença? Vou falar de novo. Em português, quantos minutos para a hora que está chegando? São 20 para as 5. Em espanhol, vai ser um pouquinho diferente. É a hora que está chegando menos quanto falta. Qual é a hora que está chegando? 5 horas. Então, son las 5. Quanto falta para chegar às 5?
Se está no 40, faltam 20. Então, são lá 5 menos 20. Tá? A única grande diferença que existe entre o português e o espanhol é que um fala os minutos que faltam para a hora que está chegando e espanhol, né, que português, e espanhol fala a hora que está chegando menos quantos faltam, tá? Nós vamos fazer agora alguns exercíciozinhos aqui para poder fixar isso aqui. E não precisa ficar confuso. Eu vou repetir a explicação sem problemas, tá? Vou apagar meu maravilhoso relógio, né? Muito triste, moderno. Triste de apagá-lo, mas terá que dar lugar aqui aos exemplos. Bem, eu vou colocar aqui alguns exemplos, tá? 2h50, 7h05, 1h10, 10h45. Por enquanto, esses 4 aqui, tá? Acabou que eu preciso botar mais 2 exemplos aqui. 2h50. Teoricamente fácil. Preciso lembrar, ou começa por esse lá, ou começa com som las, tá? Nesse caso ali, né, 10 para as 3, então vou colocar som las. Bem, agora a minha dúvida, eu vou colocar o quê? A hora e os minutos, ou como é que eu vou fazer? Fácil. Olhei para os minutos. 30 ou mais de 30? 50, obviamente, é mais de 30. Então, se ele é mais de 30, vai ser a hora que está chegando menos quanto falta para chegar. Qual é a hora que está chegando ali? 3. Então, são las 3, menos quanto falta para chegar às 3 horas? De 50 para as 3 horas, 10 minutos. Então, menos 10. Ok? Próximo exemplo. São 7h05. Bem, primeiramente, hora. A hora é 1 ou mais de 1. 7 é mais de 1. Então, eu posso tranquilamente colocar som las. 5, mais ou menos de 30. Obviamente, menos. Então, se é menos, é a hora que está e o minuto que está. Então, som las 7:05. 1h10. Começa a prestar atenção. 1 ou mais de 1? 1. Então, eu vou colocar esse lá ou som las? Esse lá. Então, põe aqui. Es, lá, una, né? Que é hora feminino. Una. E quantos minutos? Mais ou menos de 30? 10 menos de 30. Então, es la una e 10. Ok? E como último exemplo, nessa primeira parte, são 10h45. Bem, 10, obviamente, mais que 1, né? Mais que uma hora. Então, eu vou colocar son las 10 e 45, mais ou menos de 30, é mais. Se é mais de 30, é a hora que está chegando menos quanto falta. Então, aqui vai ser 10? Não. Se é 45, passou de 30, e a hora que está chegando é 11, então eu vou colocar aqui, ó. Son las 11 menos quanto falta? Bem, 45 para a hora fechada, faltam 15 minutos. Então, são las 11 menos 15 ou quarto. E aí fica a sua opção, fica a sua escolha. Tá? Revendo. Sempre tem que olhar, 1 ou mais de 1.
tá? E aí eu vou dar início ao esse lá ou som las. Olho depois para os minutos. Se for menos que 30, normalmente, tá? Eu vou colocar i, que é conjunção aditiva, e vou colocar os minutos que são. Como nesse caso, mais de 30, vai ser a hora que está chegando menos quanto falta, ok? Então, a hora que está chegando nesse caso são as 3 horas e faltam para completá-la 10 minutos. São as 3 menos 10. 7 e 5, tá? 7, obviamente, é mais que 1 e 5 minutos é menos de 30. Então, aquela hora ali mesmo. São as 7 e 5. Já esse caso aqui, 1 e 10, né? 1 hora e 10 minutos. Então, eu tenho esse lá e menos de 30. Esse lá, 1 e 10. O último caso dessa primeira parte, eu tenho 10 e 45. 10 mais de 1, tá? E 45 minutos, mais de 30. Se é mais de 30, a hora que está chegando, menos quanto falta. Então, são as 11 menos 15 ou menos quarto, ok? A gente vai ficar por aqui nesse bloco. No próximo bloco, a gente termina os últimos exemplos das horas, ok?